Olá, jovens do curso técnico em segurança do trabalho, na forma EAD, na modalidade subsequente. Meu nome é professor Alexandre Freire, trabalho aqui no Instituto Federal no IFSU de Minas, aqui no campus de Machado. Hoje nós vamos falar para vocês da avaliação do ruído ocupacional. Nós vamos ver então com seus objetivos, que é aprender sobre os limites de tolerância ao ruído, a legislação aplicável. Também nós vamos saber o que é o nível equivalente, dose e as suas nomenclaturas, que aparecem nos instrumentos de medição. Vou pegar aqui minha lanterninha. Limite de tolerância, como a gente já viu, pessoal, representa o nível equivalente de ruído máximo ao qual se acredita que não produzirá dano à saúde do meu trabalhador durante a sua vida laboral, durante a sua jornada de trabalho. Então, o limite de tolerância é aquele nível que a gente acredita que não vai causar nenhum mal para o nosso trabalhador. O limite de tolerância ao ruído, ele está relacionado ao tempo de exposição, ou seja, ao se aumentar o tempo de exposição, necessariamente se reduzirá o valor do nível de pressão sonora permitido. Se eu fico exposto ao nível de ruído durante 4 horas e depois eu passo eu dobro essas horas, de 4 eu passo para 8 e eu continuo recebendo essa energia toda, então ela vai acumular no meu corpo, ela vai acumular no meu ouvido. Então o limite de tolerância, ele está relacionado então a esse tempo de exposição. Se eu dobro o tempo, obviamente eu vou receber uma carga maior de energia no meu ouvido. No Brasil, o limite de tolerância estabelecido para 8 horas de trabalho diárias é de 85 dBA, que corresponde a uma dose, então, de 100%. A gente vai ver esses valores relacionados a NR número 15 e também a NHO 01. O que vem a ser, meus jovens, dose de ruído? Dose de ruído, ela representa a quantidade da exposição ao ruído. Quantidade, pessoal, representa a quantidade da exposição ao ruído em percentual que o trabalhador foi exposto em função do nível de pressão sonora e do tempo. Então, a dose, ela é um valor percentual, dado por percentagem ou porcentagem, de um nível equivalente em dB. Uma dose de 100% corresponde ao valor máximo que o meu trabalhador ele pode ficar exposto, ao qual se acredita, então, que não vai produzir danos auditivos nesse meu trabalhador. A dose, então, ela é matematicamente descrita da seguinte maneira. A dose, ela é o somatório da relação de Cn por Tn. E o que vem a ser o Cn? O Cn, pessoal, é o tempo de exposição a determinado nível de pressão sonora que o meu trabalhador fica. E o Tn é o tempo máximo de exposição a este mesmo nível de pressão normalizado segundo a NR15 ou a NHO01. Eu posso utilizar tanto a NR15 como também a NHO01. Então, este tempo aqui de baixo, pessoal, é o tempo máximo de exposição normalizado, tá? Esse aqui, ó, é um dado que eu tiro da minha tabela, da tabela da NR15 ou da tabela da NHO01. A dose, pessoal, ela é, então, uma grandeza adimensional, porque eu estou dividindo Cn, que é dado em tempo, e que é tempo, dado em horas, por exemplo, e eu estou dividindo por Tn. Tn é tempo e é dado em horas. Se o meu Tn é dado em minuto,
e o meu CN é dado em minuto e o meu TN também é dado em minuto, novamente, minuto corta com minuto, e a minha grandeza ela fica adimensional. Por isso que a gente relaciona dose com a percentagem. Então, pessoal, vamos olhar um exemplo que fica mais claro para nós. Vamos supor, então, que o meu trabalhador ele ficou exposto durante 8 horas a um ruído de 85 dB. Consultando a NR número 15, nós vemos que o valor máximo permitido para essas 8 horas é 85, para 8 horas, ao nível de ruído de 85 dB, vai ser 8 horas, que é o meu nível sonoro. Então, aplicando na dose, a dose é o tempo que eu fiquei exposto. Qual foi o tempo que eu fiquei exposto? 8 horas. Tá aqui, ó. E qual é o tempo normalizado pela norma? A norma vai dizer que para 8 horas, para 85 dB, eu posso ficar 8 horas. Então, a dose, 8 dividido por 8, dá 1 vezes 100, para tirar em percentagem, eu tenho, então, uma dose de 100%. Pessoal, isso significa que o meu trabalhador, se ele tiver uma jornada de 8 horas, ele não pode ficar exposto a um nível de ruído maior que 85 dBA. Então, ele tem que sempre manter nesse nível de 85 dBA, aí ele pode trabalhar durante 8 horas. Se eu aumento este nível de intensidade sonora, significa então que o meu trabalhador ele não vai poder trabalhar 8 horas, ele tem que trabalhar a menos. Por quê? Porque ele não pode ficar tão exposto assim. Então, este somatório ele é realizado automaticamente por um equipamento que chama dosímetro de ruído. Então, o dosímetro de ruído a gente utiliza e ao longo do tempo, né, o dosímetro ele vai então somando e ele vai integrando todos esses ruídos, né, durante a tua medição. Se você ficar 8 horas, né, na jornada do meu trabalhador, verificando tempo a tempo, você no final do dia, você tem então todos esses níveis de energia, todos somados ou todos integrados no teu equipamento. Aí ele mostra o quanto que você ficou exposto. Então, uma avaliação manual, através de medidores não integradores, a gente, por exemplo, podíamos usar o decibelímetro. A norma ela permite isso. Então, dá para eu pegar o decibelímetro, eu verifico, né, o nível de intensidade sonora, e eu vou marcando, né, a cada 15 segundos eu marco o valor dele, e depois, no final, eu tenho que fazer toda essa soma. E qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que eu tenho muitos erros, né? Acaba a gente se equivocando muito por causa da faixa de erros que a gente tem quando a gente faz uma medição. Então, se eu tiver que fazer uma medição no meu trabalhador, se faz necessário, então, eu utilizar dosímetros de ruído, porque ele vai ser muito mais confiável do que se a gente fizer com um decibelímetro, um equipamento, né, que vai fazer ponto a ponto. E a gente também tem, pessoal, que muitas das terminologias utilizadas nos equipamentos, eles são de língua inglesa. Então, se faz necessário a gente entender as unidades, as grandezas relacionadas, então, à língua inglesa. O nível de critério, pessoal, esse aqui de cima, o nível de critério é a exposição máxima ao ruído permitida por uma jornada de 8 horas. Então, é o valor que vai resultar na dose de 100%, que é o meu valor limite para o meu trabalhador. Então, o nível de critério estabelecido pela gente, tanto pela NR número 15 como a NH01, é de 85 dBA. Este é o meu nível de critério, este é o meu
referencial que eu não posso ultrapassar isso, o meu limite de tolerância para uma jornada de 8 horas. Você pode então reparar que nos itens anteriores a gente cita várias vezes a NR número 15 e também a NHO 01. Isso porque essas normas, no estabelecimento dos limites de tolerância, usam diferentes fatores duplicativos ou fatores de incremento. E o que vem a ser esse fator duplicativo ou fator de incremento? É um valor que quando eu somo ao meu nível de ruído, ele vai dobrar este valor. Então, na NR número 15, se tiver 85 dB e eu incrementar com 5 unidades, de 85 passando para 90, eu vou dobrar a minha dose para o meu trabalhador. O fator de incremento da NHO01 é o fator número 3, então eles são diferentes. Então, significa que, correlacionando a NR número 15 com a NHO, significa que a NHO ela é mais rígida do que a NR número 15. Agora, quem estabelece as questões de insalubridade, como a gente já viu, é a norma regulamentadora número 15, tá? E tem hora, então, que a gente vai trabalhar com a NHO01, tá? Tem hora que a gente vai trabalhar com os níveis de referência da NR número 15, e não há nenhum problema, né? Depende, às vezes, da tua aplicabilidade. Vamos olhar, então, aqui, pessoal, um exemplo, né? A norma NR número 15, ela prevê, para uma exposição ao nível de 85 dB, o tempo máximo permitido de 8 horas, como a gente já viu, não é? Há uma dose, então, de 100%. Como esta norma adota o fator duplicativo de 5 unidades, isso implica que, quando eu aumento de 85 para 90 dBA, significa que eu vou dobrar a minha dose. Como a minha dose ela era de 100%, então ela passa a ser 200%. Então, é muita dose quando eu aumento, né, o nível de ruído lá do meu local de trabalho, passando de 85 para 90. Se aumentarmos para 95, olha, agora a gente tinha 90. Eu vou agora incrementar com mais 5. Então, eu vou passar para 95. Significa, então, que eu vou dobrar este valor aqui de 200. E ele passa, então, a ser 400%. Então, se o meu trabalhador ele trabalhar 8 horas por 8 horas na sua jornada diária, e a um nível de 95 dBA, significa que ele está com uma dose de 400%, ou seja, 4 vezes mais a dose permitida, que é de 100%. Então, para a NHO01, que usa o fator duplicativo de 3, significa o quê? Lembrando que deixa eu colocar aqui, tanto... Opa, deixa eu voltar aqui. Ó, tanto para NR número 15 e também para NHO, as duas têm o limite o critério de tolerância de 85, tá? Então, o critério o nível de critério, tanto para uma norma como para outra, ela é 85 dB. Então, se para NHO eu tiver um fator de incremento de 3, então eu passando de 85 dB para 88 dB, significa que eu estou dobrando a minha dose, se eu tiver como parâmetro a NHO01. Então, olha só, perdão. Pessoal, para NHO01, que usa o fator duplicativo de dose de
3 dBA, uma exposição, então, ela vai de 85 para 88 dBA, ela vai, então, ter uma dose de 200%. Por quê? Porque eu dupliquei a minha dose. Se eu tenho 88, de 88 eu soma mais 3, de 88 com 3, ela vai para 91. Aí com 91 dB, eu vou dobrar a minha dose. A minha dose ela era de 200, ela passa então a ser 400. 400% de dose. Aqui nessa tabela, ela é muito legal, muito bacana. Deixa eu mudar de tela. Ó, aqui a gente consegue observar bem a questão dos incrementos dessas taxas de duplicativas. Vamos pegar aqui, pessoal, para 8 horas, tá? Eu tenho aqui em cima, nessa linha, eu tenho o tempo, né? 16 horas, 8 horas, 4 horas, 2 horas e 1 hora. E aqui eu tenho os níveis os níveis de pressão sonora ou os meus níveis de ruído. Então, para 8 horas, vamos pegar 8 horas, para 85 dB, para 8 horas, eu tenho 100% da minha dose. Então, agora, o que eu faço? Eu vou, então, dar um incremento de 85 dBA, eu vou somar 5 e vou para 90. De 85 dBA para 90, eu dando esse incremento de 5, a minha dose, então, ela vai passar para 200. De 90 dBA para 95 dBA, eu dei outro incremento de 5. Eu duplico de novo a minha dose. Então, minha dose era 200, eu estou duplicando, ela passa a 400. De 95 para 100 dBA, eu estou dando um incremento de 5, e isso faz com que a minha dose seja duplicada novamente. Então, de 400, ela vai passar, então, a 800. Da mesma maneira que eu vou duplicando a minha dose, quando eu vou somando 5 dBA, 5 unidades nesse fator de incremento, significa que, se eu for subtraindo, eu vou, então, dividindo. Então, olha só, pessoal, eu tenho aqui para 8 horas diária, novamente, para 85 dBA, que é o meu nível de referência, eu tenho 100% da minha dose. Se eu passar de 85 para 80, eu diminui 5. Então, a minha dose, que era de 100%, a minha dose agora, ela passa a ser a metade, ou seja, 50%. Então, se eu estou de 80 dBA e eu passar então para 75 dBA, aqui, ó, 75 dBA, significa que eu vou pegar essa dose e dividir por 2. Ela vai cair pela metade e ela vai ficar 25% aqui. Se eu pego, pessoal, a linha aqui de 85 dB, significa que se eu, para 8 horas, tenho 100% da minha dose, em 4 horas eu vou diminuir 50. Para 2 horas, eu divido por 2 de novo, caio pela metade, fico com 25% de dose. Se de 2 horas eu passar para 1 hora, ou seja, novamente eu fiz pela metade, de 25 eu passo para 12,5. Às vezes no início a gente tem um pouco de dificuldade, né, para entender esta lógica, mas depois que a gente pega um pouquinho de prática, ela não é tão complicado não, tá, pessoal? Depois a gente já fica com bastante experiência nessa área aqui. Para NHO é a mesma coisa. Deixa eu mudar de tela. Para NHO 01, eu tenho aqui, vamos pegar para 8 horas, tá, pessoal? Agora eu estou na NHO 01, tá? Não estou na minha NR15. Para 8 horas diária, pegando o meu nível de referência, que é 85 dB, eu tenho 100% de dose.
Só que agora o fator para NHO é fator 3. Então, de 85, eu somo 3, vou para 88. Quando acontece isso, eu duplico a minha dose. Minha dose antes era 100%, agora minha dose vai para 200%. De 88, com mais 3 unidades, eu duplico de novo a minha dose. Dupliquei a minha dose, ela vai de 200 para 400. Se eu tenho 91 dBA e eu somo mais 3 unidades, eu vou para 4 dBA, então aqui eu vou duplicar e de 400 ele vai para 800. A mesma lógica, pessoal, é quando eu vou subtraindo 3 unidades. De 85 dB, eu diminuo 3, eu vou para 82 dBA. A hora que eu subtraio 3 e chego nos 82, significa que a minha dose está caindo pela metade. É exatamente isso que acontece aqui, ó. Então, para 82, eu tenho uma dose de 50%, a metade. Então, é a mesma lógica também, se eu pegar uma linha, eu vou pegar a linha aqui no 85 dB, se eu trabalho 8 horas, a uma intensidade de 85 dB, eu tenho 100% de dose. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar só 4 horas. Se eu só trabalho 4 horas, na mesma intensidade, então significa que eu vou ter uma dose, aquela quantidade de exposição de 50%. Não trabalho mais 4 horas, eu vou trabalhar 2 horas, então vai ser a metade. De 50 vai para 25. Aí eu pego 2 horas e vou trabalhar a metade. Então a metade de 2 é 1, então eu vou receber uma dose de 12,5% aqui. Então, esse fator duplicativo, para nós, ele é muito importante, o fator de incremento, tá? Aqui são as tabelas. Então, olha, para obtermos o nível contínuo equivalente, que é esse limiar de integração aqui, ó, da exposição de um trabalhador ao ruído, é necessário, por normalização, definir um valor para o qual todos os sons que se situem abaixo não serão considerados. Quando a gente vai integrando, né, somando todos esses níveis de energia que o trabalhador ele está recebendo. Então, o limiar de integração, a gente tem que indicar e todos os valores abaixo deste limiar de integração eu vou desconsiderar. Então, o valor normatizado é de 80 dB. Então, 80 dB, a partir de 80 dB, a gente começa a fazer a verificação para o meu trabalhador se ele está recebendo este nível de ruído ou não, ou nesse nível, ou essa quantidade de energia ou não. Agora, se eu vou lá no meu local de trabalho e meço, deu 75 dBA, esse 75 eu descarto, eu nem vou fazer conta. Se eu meço lá e deu 68, pessoal, eu também vou descartar. Por quê? O meu limiar de integração, eu só vou começar a contabilizar a partir de 80 dBA. Então, o limiar de integração é utilizado quando a gente está avaliando a exposição de um trabalhador ao ruído. O ruído ocupacional é um conjunto de sons muito complexos e muito variáveis ao longo do tempo. O nível equivalente ele pode ser definido, então, como um nível de pressão sonora constante que tem a mesma energia acústica de um ruído que variou no tempo. A gente verifica melhor por aqui, ó. Deixa eu mudar minha tela. Eu tenho aqui o tempo, então eu tenho tempo, e em amarelo eu tenho o meu nível de pressão sonora, ou o meu nível de ruído. Então ele varia, né? Durante o tempo ele sobe, desce, permanece meio constante, aí ele sobe de novo, vai para cima, desce, então ele fica variando.
Então, eu quero um nível de ruído, um nível de pressão sonora, perdão, que ele seja constante e que ele vai representar a mesma quantidade de energia deste nível que variou. Então, eu faço umas continhas e eu chego nesse nível constante aqui, ó, que a gente chama de leque. Então, este leque, para nós, ele é uma quantidade muito importante. Por quê? Porque ele representa para nós o mesmo valor de energia que a gente recebeu de forma variada, né? Então, agora, este nível equivalente, ele é, então, para nós, uma constante, tá? E isso facilita muito para a gente depois verificar se o meu trabalhador está exposto ou não a níveis sonoros muito elevados e também facilita na hora da gente fazer algumas contas. Então, aqui a gente vê que o ruído variável em amarelo, ele vai ter a mesma energia acústica daquele valor roxo, né? O valor lilás aqui, ó. Então ele tem a mesma valor de energia, tá? Muito bem, pessoal. O nível equivalente, então, a gente encontra, né, em alguns equipamentos. Então a gente vai ter esse nível esse leque, né, que é esse nível equivalente. Ele vem na forma da língua inglesa, como a gente já falou, e ele, para nós, ele é um valor importante do meu equipamento, tá? O leque, que é esse nível equivalente, ele é um valor único que contém a mesma energia de som, com o som variando ao longo do tempo, como a gente falou. Outra unidade para nós, pessoal, outro nível para nós é o Lavig. O Lavig, ele é a mesma coisa do que o leque. A única coisa é que o fator duplicativo de um e de outro vai ser 3 dB para o leque e vai ser 5 dB para o Lavig. Então, se a gente estiver utilizando a norma NR número 15, o nível equivalente, a gente considera o Lavig, porque ele vai estar pegando o fator duplicativo de 5. Se eu estiver usando a NHO 001, o meu fator de incremento é 3, e quando ele utiliza aqui para nós o leque, né, essa outra nomenclatura. Então, ao utilizarmos o limiar de integração, se todas as leituras ficarem abaixo desse valor, a gente vai descartar. Então, se eu fizer uma medição lá no meu ambiente de trabalho e todas as medições ficaram abaixo de 80 dB do meu limiar de integração, então o meu valor total vai ser 0, porque eu vou desconsiderar tudo. Então é como se o meu trabalhador não tivesse recebido nenhuma energia em termos de energia sonora durante essa jornada de trabalho, tá? Então, aqui a gente também encontra umas outras nomenclaturas. A gente tem o TWA, que é uma unidade também que a gente costuma utilizar e vai nos ajudar em algumas determinações de algumas formas, que temos também o Lavig, temos o LEC, temos o TWA, que ele também está projetado para 8 horas, temos o NE é o nível de exposição, temos também o NEM. O que é o NEM? É o nível de exposição normalizado, e temos a dose, né? A dose para o período de medição equivalente em percentagem ao TWA, e também a dose de 8 horas, quando ela é projetada para 8 horas. E qual que é a diferença entre o Lavig e o LEC? Eles são basicamente o nível contínuo equivalente, né? Tanto de um para o outro. E normalmente se utiliza o Lavig para a NR número 15, com fator duplicativo de 5, e a gente utiliza o LEC com fator duplicativo 3, voltado para NHO 01.
O TWA, meus jovens, ele é um valor, então, que sempre será um valor médio para o tempo de medição de 8 horas. Se a avaliação for de 4 horas, o TWA será o valor desse período contabilizado com 4 horas de exposição. 0 para o cálculo do valor equivalente, tá? E o NEM, então, é equivalente ao TWA. Então, olha só, esse período aqui, ó, ele está de 4 a 8, ele está 0, ele não está tendo nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de intensidade sonora. Então, de 4 a 8, o meu valor é 0, que é essa linha verde que a gente enxerga aqui. De 0 hora até 4 horas, aí ele recebeu toda essa carga de energia aqui. Mas o meu TWA, quando ele vai fazer quando a gente vai tirar o valor do TWA, fazer a conta, ele não vai computar apenas essa parte que tem energia, ele vai computar um período de 8 horas. Não importa se de 0 a 8, de 0 a 4 ele teve essa energia e de 4 a 8 foi 0. Ele computa o peso desse 0 aqui na sua conta. Então, o TWA projetado para 8 horas é a projeção do ruído medido para a jornada de 8 horas. Ou seja, se realizarmos uma avaliação de 4 horas, o valor equivalente será calculado como se o ruído medido para essas 4 horas se repetisse ao longo da jornada, tá? Então, eu vou dobrar. Então, o TWA projetado para 8 horas, se de 0 até 4 eu tive esta energia, eu dobro ela, né? Porque eu estou projetando para 8 horas, tá? Então, tem alguns momentos quando a gente precisa projetar para o período de 8 horas, a gente então vai somando, né, a mesma energia que eu recebi durante um período. Supondo que eu faça uma medição lá na minha empresa, no meu setor, para uma determinada área, só que eu só faço a medição durante 2 horas. Então, você fala, tá, 2 horas, mas eu quero o nível projetado para um período de 8 horas. Então, eu vou, ao longo de 8 horas, eu vou colocando a mesma energia que eu recebi durante as 2 primeiras horas. E aí a gente projeta, né? Aqui, claro, né, eu não estou em 2 em 2, eu estou de 4, foi 4 horas, e depois de 4 até 8, né, que é quando a gente duplica aqui. Então, o Lavig e o LEC, ele é a média, né, aquela média que corresponde à mesma intensidade sonora variável ao longo do tempo. O Lavig e o LEC, eles expressam o valor médio contínuo para o tempo de medição. Como representam um nível equivalente da exposição, nos medidores de nível de pressão sonora, em geral, o Lavig e o LEC, eles são igual ao TWA projetado para 8 horas. Quando utilizarmos para avaliar a exposição ocupacional ao ruído, utilizando medidores integradores de uso pessoal, o Lavig ou LEC, eles são maiores do que o TWA, por um tempo menor do que 8 horas. E o TWA, ele é maior do que o Lavig ou o LEC normalizado por um tempo maior de 8 horas. Então, isso aqui tudo, quando a gente está fazendo as medições, a gente tem que olhar, né, no nosso equipamento, no nosso instrumento, para a gente poder verificar se a gente está fazendo da forma correta. Os dosímetros modernos apresentam os valores de Lavig, LEC e TWA de 8 horas para 8 horas automaticamente, independentemente do tempo de medição, e esses são os valores que devem ser utilizados. Então, os dosímetros automáticos, eles dão todos esses valores, já tudo direitinho, né, para a gente poder utilizar. Quando da avaliação de uma exposição, os níveis de ruído, frequentemente, eles ficam variando, eles flutuam ao longo do tempo. Por isso que a gente encontra os níveis estatísticos de ruído, que são os níveis de pressão sonora ultrapassados durante uma determinada fração do tempo total de medição
ou ainda um nível equivalente dessa exposição. Então, assim, se o equipamento de avaliação fornecer um comportamento estatístico do ruído, este pode apresentar os denominados níveis, né? os LNs, para a gente. Então, se eu tenho um L10, significa que é um nível excedido durante 10% do tempo de medição. Se eu tiver um L90, significa o quê? Que é um nível excedido durante 90% do tempo de medição. Então, o nível estatístico L90 normalmente é aceito como sendo um ruído de fundo, pois ele vai indicar para nós um nível de ruído que foi ultrapassado durante quase todo o tempo de medição. Então, esse caso ele é bem pior do que o de L10, né? Quando eu só tenho o tempo, só 10% do tempo excedido que eu passei dos meus valores. Outros níveis, eles podem vir indicados dentre os principais, citamos o L máximo e o L mínimo. O que vem a ser o L máximo? É o nível mais intenso da amostra de som. E o L mínimo é o nível menos intenso da minha amostra do meu som. O leque, que é o nível equivalente, é o nível sonoro contínuo médio ou nível de som equivalente durante o meu período de medição. Aqui a gente observa melhor, tá, pessoal? Aqui eu tenho o nível de pressão sonora, dado em dB. Aqui eu tenho o tempo e eu tenho o meu sinal, o meu ruído aqui, ou o meu nível sonoro. Então, repare que o L máximo é este valor aqui de pico, né? Esse valor. O L mínimo é o valor menor que eu encontro aqui. Então, se eu passar uma reta aqui, ó, esse daqui é o meu L mínimo. E eu tenho o meu nível equivalente, né? O meu nível equivalente é esse valor que representa a mesma energia do meu sinal que ficou variando ao longo do tempo. Então, no decorrer dessa apostila, pessoal, que vocês estão estudando aí, você vai se deparar, então, com vários termos utilizados na avaliação do ruído. Muitos deles, abreviaturas de termos em inglês, que vão aparecer nos equipamentos. Aí a gente tem que saber inglês, porque ele ajuda a gente ter o entendimento, né, dessas grandezas. Outra grandeza para nós importante é o R, que é o under range. O under range é abaixo da escala. Que isso significa? Significa que o som medido é muito baixo para a faixa de medição e a gente vai ter então que alterar a escala para a gente poder ter uma melhor captura desse som. Pode também aparecer a indicação de UR por cento, ou seja, qual o percentual das medidas que ficaram abaixo da escala de medição, tá? Então, a gente vai mexer, né, no fator escala para a gente poder fazer uma boa medição. Para os fins práticos, mais precisão na análise do comportamento do ruído e devido ao fato que o ouvido humano ele considera semelhante, igual à sensação auditiva, sons de uma determinada faixa de frequência. Então, a nossa capacidade de ouvir, ela vai depender da frequência. Tem frequência que a gente escuta muito mal, tem frequência que a gente já escuta muito melhor, e então ela não é linear, né? Ela tem então aqui ela é logarítmica e ela vai variar. É por isso então que a gente às vezes utiliza bandas de oitava, né? Então as bandas de oitava também é uma outra maneira da gente caracterizar esta medição aí. Então, ó, assim, a energia acústica ela é juntada para dentro da banda de oitava, que a gente pegou agora uma faixa de frequência, que ela é representada pelo seu valor central, por exemplo, pegando a banda de oitava de 500 Hz. Então, a gente vai ter uma faixa para baixo e uma faixa para cima. No caso aqui, 354 a 708, tá? Quando as bandas de oitava não são suficientemente adequadas para análise, o que a gente faz? A gente usa, então, 1/3 dessa banda, que a gente chama de 1/3 de oitava, né? Onde as bandas de oitava elas são divididas em 3 frequências, permitindo uma descrição mais detalhada que a outra.
Então aqui a gente traz alguns tipos de frequências, né, de banda de oitava, e tem alguns equipamentos, né, que eles trazem, né, isso daí para nós, quando a gente for, a gente vê a necessidade desta aplicabilidade. Então, aqui a gente traz um quadro com as frequências centrais, tenho aqui a frequência central, vou ter a frequência anterior e a frequência superior. Então, ele me dá, então, esta banda, né? Esta faixa para nós. A análise por bandas de frequência, ela é muito importante quando dá elaboração de projetos de medidas de controle de ruído em máquinas. Então, quando a gente vai estar projetando uma máquina e a gente quer fazer um projeto bem feito, para poder tentar diminuir o nível de ruído, a gente faz, então, esse projeto baseado em bandas de oitava. E a gente vai fazer, então, a seleção de isolamento acústico, né, ou amortecedores de vibração. Uma das aplicabilidades dela. As bandas de oitava, elas são utilizadas nas avaliações de ruído compatíveis com conforto acústico em ambientes. Então, também, quando a gente vai fazer a avaliação de ruído em relação ao conforto acústico, a gente acaba utilizando essas bandas aí. O calibrador acústico, ele é um dispositivo, então, que fornece uma fonte de ruído de referência, normalmente na faixa de 1000 Hz, para um nível de 114 dB. E é usado, pessoal, para a gente poder calibrar e verificar o desempenho do nosso decibelímetro, ou também do nosso dosímetro, se a gente tiver que fazer, então, a calibração dele, tá? Sempre lembrando que o calibrador, ele também tem que ir para as empresas para poder fazer verificar, né, se eles estão calibrados. Ciclo de exposição, para nós, é um conjunto de situações acústicas, ao qual o meu trabalhador ele é submetido. O critério de referência, para nós, é o nível médio por um período de 8 horas, que corresponde a uma dose de 100%. Lembrando que, como a gente já falou, temos a NR número 15 e a NH01, que vai ter o critério de referência para 8 horas e no valor de 85 dB. Então, para 8 horas, o meu critério de referência é 85 dBA. A curva de ponderação A é uma curva de ponderação padrão das frequências audíveis concebida de modo a refletir a resposta do nosso ouvido humano. Então, quando eu faço, quando eu tenho uma curva de ponderação A no meu equipamento, o meu equipamento, então, ele vai fazendo as medições do meu ambiente e depois ele é aplicado a curva de ponderação, conforme a nossa capacidade auditiva, e ele vai compensando. Então, ele, né, tem momentos que ele compensa mais, tem frequências que ele vai compensando menos, de modo que no final eu tenho a minha medição muito parecida com o fato de como que a gente ouve, né, da nossa capacidade de ouvir aí. Curva de ponderação em C é uma curva de ponderação padrão nas frequências audíveis, utilizada para medição do nível de pressão sonora de pico. E CA é uma média que realça os componentes de baixa frequência do meu sinal de som. A medição, pessoal, é utilizada, então, para avaliar a proteção auditiva e outros dispositivos de redução de ruído. DB, temos, então, DBA, temos DBC, temos DBZ, então vai depender de que tipo de curva de ponderação eu estou utilizando, tá? Temos o decibel, que é a unidade de medida da exposição do meu ruído, e temos a dose também, né, que é dada em porcentagem aqui. Então, a dose também ela é muito utilizada por nós, né, principalmente nos dosímetros de ruído, né? E o que a dose ela expressa? Ela vai expressar a exposição ao ruído, né, em percentagem, né? Então, ela para um período de tempo avaliado. Então, a minha dose é a quantidade de energia que eu recebo, energia sonora que eu recebo durante o período que eu estou avaliando.
A dose projetada, o que vem a ser a dose projetada? A dose projetada é a exposição ao ruído expressa em percentagem, projetada por um período de tempo estabelecido, no caso brasileiro, 8 horas, tá? E a dose projetada, ela é a dose de ruído calculada para um tempo determinado a partir de uma amostragem de qualquer período. Então, olha só, se fizermos uma avaliação de 2 horas e a dose for igual a 25% e projetarmos a dose para 8 horas, qual que vai ter o resultado? O resultado que é, para 2 horas eu tenho 25, para 4 horas eu vou ter 50, para 6 horas eu tenho 75%, para 8 horas eu vou obter os meus 100% aqui de dose. Nós temos então a frequência central, ela é definida como a frequência central de cada filtro, né, de cada banda de oitava e terço de oitava. Então tem alguns equipamentos que a gente já define as frequências centrais para a gente poder utilizar depois para algum critério. O GHE, ou GES, que é aquele grupo de trabalhadores que experimentam uma mesma exposição semelhante, a gente já definiu, né, nas aulas passadas. É quando a gente pega aquele grupo homogêneo, quando a gente faz uma medição para uma pessoa, ou naquele local, vai valer para todos os trabalhadores que trabalham naquele local, desde que, né, todos componham, todos tenham as mesmas características de um ou do próprio ambiente. Temos aqui as normas, todas essas normas, temos bastante normas. A largura de banda, pessoal, agora a gente entra numa parte de definição, não é? Que aí eu vou pedir para vocês olharem na apostila com bastante calma. Algumas aqui a gente vai olhar e a gente vai ler com um pouquinho mais de atenção. Então, por exemplo, o L, o LAC, por um tempo, é o nível de pressão sonora médio equivalente durante um período de tempo T, em dB, com ponderação A. Então, esse A é da nossa curva de ponderação. O equivalente, esse nível equivalente, né, médio, durante um período de tempo T aqui, tá? O LAF é o nível de som com ponderação A, de resposta rápida também. Aí a gente tem várias outras nomenclaturas, temos bastante, pessoal, e tem que estudar cada uma delas, tá? Aqui a gente tem uma comparação no tempo, onde eu mostro o LAI máximo, o LAF máximo e o LAS máximo. Então a gente tem aqui que, em termos de gráfico, né, para a gente ter uma melhor visualização de quem é maior ou de quem é menor. Muito bem, meus jovens, aqui são todas essas definições, e uma definição importante para nós é o limite de exposição, vou ler com calma agora, é o parâmetro de exposição ocupacional que representa condições sobre as quais acredita-se que a maioria dos trabalhadores ela possa estar exposta repetidamente, sem sofrer efeitos adversos à sua capacidade de ouvir e entender em uma conversa normal. Então, esse limite de exposição, ele é dado por essa definição. Algumas outras definições, para nós é importante, assim como o nível de ação. O nível de ação, a gente também tem que ler com bastante calma. É o valor a partir do qual devem ser tomadas medidas preventivas. Então, corresponde a 50% da dose. Então, para NR15, este valor é de 80 dBA. Para NHO, ele é de 82 dB. Então, quando o meu trabalhador ele chega a 80 dBA, eu já tenho que fazer as minhas medidas de preventivas ou as minhas medidas de controle. Por quê? Porque eu já cheguei no meu nível de ação, tá? Para a NHO01 é de 82 dBA. Então, enquanto
enquanto não chegar a 82, eu não preciso fazer nenhum nível de ação. A hora que atinge 82, eu já tenho que começar a fazer as medidas de proteção ou preventivas. O NE, que é o nosso nível de exposição, é o nível médio representativo da exposição ocupacional diária. Nível médio representativo, nível médio, pessoal, a média da minha exposição ocupacional diária. Ou se for normalizado, é relacionado então para 8 horas, tá? Então, para 8 horas é o NEM aqui. Esse NEM também é uma grandeza também importante para nós. Pessoal, então eu falo para vocês, tem que ler a apostila com bastante calma, cada um desses, são bastante definições. O professor da apostila, eles trouxeram realmente muito completo nessa parte aí de definição desses níveis aí que a gente utiliza nos nossos equipamentos. Nível sonoro é o nível de pressão sonora em dBA. Então, o nível sonoro é o nível de pressão dado na unidade de dBA. Aí tem outras definições, e aí a gente chega na sobrecarga. O que é sobrecarga? Pessoal, para nós é o som medido que extrapola a escala de medição escolhida, né? Então, aí a gente tem que trocar a escala no meu equipamento para ele poder fazer a medição. Às vezes você está lá em campo fazendo a medição, o equipamento ele mostra um valor, fica parado, não passa daquele valor. Por quê? Porque houve uma sobrecarga e você tem que fazer o quê? Muda a escala, aí o equipamento ele volta a fazer a medição. O TWA é outra unidade importante para nós, que é a média ponderada no tempo, né? Então, average, média ponderada no tempo, weighted time, time weighted average. A média ponderada no tempo, ela é um dado importante para nós e ela representa um nível de ruído constante equivalente à energia sonora do ruído avaliado sempre para um período de 8 horas. Se você avaliar um ruído por 2 horas, o TWA ele executará a média do ruído de 8 horas, ou seja, as 2 horas medidas e as outras 6 como sendo igual a 0. Então ele vai fazer a média, então ele vai pegar a média de 2 e pegar a média das outras 6 horas. Se essas 6 horas for 0, então ele acaba sendo um valor menor do que se eu pegar só aquele nível de ruído para as 2 horas, tá? Considerações finais, pessoal. A avaliação dos níveis de ruído, efetuada através dos medidores de nível de pressão sonora, ou os decibelímetros e dosímetros, em avaliação ocupacional da exposição do trabalhador, segue basicamente a NR número 15 e a NHO 01, tá? Quando se tratar da avaliação ambiental do nível de ruído para fins de conforto e incômodo, nós vamos utilizar a NBR 10152, tá? Se for para questão de avaliação de conforto. Com relação aos limites de tolerância, depois das avaliações quantitativas no ambiente de trabalho, ordenadas para facilitar a interpretação, precisamos compará-las com os valores padrões, denominados de limite de tolerância estabelecidos lá pela nossa NR número 15 ou pela NHO 0. Devido às diferentes suscetibilidades individuais, cada indivíduo escuta de uma maneira, os limites de tolerância nunca devem ser interpretados como linha certa que separa o ruído perigoso daquele som aceitável, né? Então, sempre a gente tem que trabalhar com nível de ação, não deixar chegar a 85 dB para uma jornada de 8 horas e a gente já tomar as medidas de prevenção. Então, referem-se à maioria dos trabalhadores e, consequentemente, uma pequena porcentagem pode apresentar efeitos nocivos, apesar de estar expostos a valores inferiores, né? Então, você fala, mas eu nem cheguei nos 85 dB, eu estou nos 80, nos 81, mas já tem trabalhador que já acaba sendo, tendo algum problema relacionado a esta intensidade.
Os profissionais prevencionistas, eles devem, na avaliação quantitativa da exposição ao ruído, adotar como parâmetro de atuação o nível de ação que, para o ruído, segundo a NR número 9, foi estabelecido em 50% da dose, ou seja, 80 dBA, tá? E segundo a NR número 15, e também a NH, 80 dBA para a NR número 15 e 80 dBA para a NHO. Então, a NR09, ela também estabelece essa questão aí do ruído, aonde a gente vai começar já a trabalhar, tá? São os nossos limites de tolerância. A seguir, a gente apresenta a legislação da NR número 15, aí, né, peço para vocês lerem a NR número 15 e os seus anexos, e também a NHO 01, que para a gente ter bastante conhecimento voltados para a questão do ruído. Pessoal, lembrando que a NR17, que fala sobre a ergonomia, ela destaca a importância do conforto no ambiente de trabalho, né? Tratando o ruído, níveis que superam 65 dB, como um fator de incômodo na eficiência, por serem considerados irritantes, conduzindo ao desconforto e remetendo, então, à NBR 10.152. Então, esse ruído de 65 dB, ele é um ruído baixo para nós, né? Não é um som muito alto. Mas, às vezes, se tiver um equipamento que faça um ruído, e aquele ruído de fundo, ele não é alto, mas ele vai causar um desconforto no meu trabalhador, né? E isso está referenciado, então, na NR17, quando se trata da ergonomia. Pessoal, alguns pontos da NR número 15, apesar que vocês vão ler lá, é importante a gente saber, ó, não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 115 dB. 115 dB não é permitido, tá? E acima de 115 dB, nós temos risco grave e iminente se a gente não tiver com proteção. E na NR número 15, se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruídos de diferentes níveis, devem ser considerados seus efeitos combinados. Então, aqui a gente tem a combinação. Eu tenho, então, o tempo de exposição que eu fiquei, o tempo de exposição que eu fiquei para uma determinada intensidade e comparado com o seu padrão. Mas um outro tempo que eu fiquei com outro valor de medição também relacionado ao seu padrão. E eu vou fazendo assim sucessivamente, tá? Então, isso tudo aqui, pessoal, não pode passar de 1, né, da minha dose, ou então 100% de dose aqui, tá? Então, a gente vai somando, de modo que a gente não consiga, a gente não deva, né, ultrapassar 1. Se ultrapassar 1, significa que eu estou tendo grandes possibilidades de danificar o meu sistema auditivo. Então, aqui a gente mostra, né, os limites de tolerância para ruído contínuo. Então, para 85 dBA, o meu limite máximo é 8 horas. Para 90 dBA, o meu limite máximo é 4 horas. Para 95, o meu limite é 2 horas. Né? Então, para cada dBA aqui, para cada nível de ruído, eu tenho o tempo máximo que o meu trabalhador ele pode ficar exposto. Subindo, né? Aqui de 95, passando para 100 dB. 100 dB já é muito intenso o meu som. Eu só posso ficar 1 hora, pessoal. 1 horinha só. Se passar de 100 e ir para 105, 30 minutos. De 105 a 110, por exemplo, 15 minutos. De 110 a 115, apenas 7 minutos que o meu trabalhador ele pode ficar exposto a um ruído, a uma intensidade de 115
dB. Esse quadro, pessoal, é bastante interessante. Ele mostra a interpretação dos resultados de avaliação do ruído intermitente para a NR número 15. Então, olha só, se eu tiver uma dose diária de 0 a 50%, não é? Com o meu Lavig, né, até 80 dBA, a consideração técnica é aceitável. Então, está tudo ok. Se eu estou com uma dose diária de 50 a 80%, então significa que é acima do meu nível de ação. Então, eu já vou ter que adotar medidas preventivas, porque passou do meu nível de ação. Pessoal, se eu tiver numa faixa de 80, numa faixa de 80 a 100%, de 80 a 100%, significa que é uma região de incerteza e eu tenho que adotar medidas preventivas e corretivas visando a redução de dose diária do meu trabalhador. Acima de 100, aí eu tenho que adotar imediatas, né, medidas imediatas corretivas. Então, eu tenho que agir imediatamente, tá? Aí eu tenho a NHO, também a gente, né, peço para vocês fazerem a leitura. Ela dá a definição de dose como um parâmetro utilizado para a caracterização da exposição ocupacional ao ruído, expresso em porcentagem ou percentagem de energia sonora, tendo por referência o valor máximo de energia sonora diária de emitida. Né? No caso, a gente sabe que é o 85 dB lá. O nível de ação é o valor acima do qual devem ser tomadas as medidas preventivas, medidas de ações de controle também, de forma que a gente não chegue no meu limite de tolerância. Aqui eu tenho o nível equivalente, que é o meu NEC, ele é dado por esta fórmula aqui. O NEC, então, às vezes a gente não tem, né, muito conhecimento, porque é uma matemática um pouco mais aprofundada, mas só para vocês verem como que é o meu nível equivalente de pressão sonora, que é esse NEC aqui, ele é integral, né? Ele é integral, o símbolo da integral é assim, ele vai de um tempo até o outro tempo, então tá aqui, ó, o NEC é igual a 1 sobre T, aonde o meu T é o T1 menos o T2, que é esse tempo aqui, ó, e ele é a integral da pressão sonora ao quadrado em relação ao tempo, dividido pela pressão sonora de referência, que é igual àqueles 20 micropascais que a gente viu lá no passado, tá? Então, o nível de equivalente é essa integral. É como se eu fosse somando, né, todas as minhas potências, né, ou todas as minhas energias que a gente recebe no ouvido, de forma que depois a gente tira esse nível equivalente aí. Muito bem, pessoal, tem as definições lá na NHO, peço para vocês fazerem a leitura, tem bastante informação lá, e aqui a gente chega, então, numa fórmula que é mais fácil, né? Então, aqui eu tenho o meu NEC, que é o meu nível de equivalente, meu nível equivalente, e aqui eu tenho o meu nível de exposição, que é o NE, que é dado por essa fórmula. E também eu tenho a fórmula da dose diária, que ela é calculada por essa fórmula, 5.4, tá? Então eu tenho que a dose diária de ruído é o TE, que é o tempo de duração em minutos da jornada diária de trabalho, dividido por 480, que é o período de 8 horas, né? 8 vezes 6, 48, 480, vezes 100, vezes 2, elevado ao meu nível de exposição, dado em dB, menos 85, dividido por 3, isso tudo dá em porcentagem, tá? Então, tem que usar uma calculadora científica para poder utilizar para poder fazer essa conta, porque esse termo aqui
às vezes é uma exponencial negativa, às vezes é positiva e é uma exponencial quebrada. Então, temos que utilizar a calculadora para a gente poder achar esse valor aqui. Geralmente ele é muito pequenininho, né? 0, alguma coisa, aí você multiplica por 100, vezes o tempo de duração em minutos, né, que o meu trabalhador ficou exposto, dividido por 480, vai me dar a dose em percentagem, tá? E o meu nível de ação, essa fórmula aqui de cima, ele vai me dar em dB. Então, são duas fórmulas importantes para nós, tanto a NE como a dose também. Pessoal, então a gente fica por aqui. Eu desejo a vocês bons estudos e lembrando que ruído, assim como a pressão, ruído, assim como pressões anormais, assim como temperaturas extremas, assim como radiação ionizante, radiação não ionizante, assim como vibração, são assuntos muito interessantes, são assuntos muito bacanas, são riscos que envolvem diversas empresas, diversos segmentos e diversos trabalhadores. E nós temos que ter conhecimento para a gente depois aplicar no nosso dia a dia, quando vocês estiverem trabalhando, tá? Desejo a vocês, então, bons estudos, firme e forte, como sempre, e desejo que tenham uma boa semana, tá? Obrigado a todos e até mais.